Bom dia, primeiro ano. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a correção das nossas atividades da semana 2 e 3 do PET 2 de língua portuguesa. Já é o quarto vídeo que eu estou gravando, porque sempre acontece alguma coisa com barulho aqui e eu tenho que parar a gravação, acabo apertando um botão errado ou, enfim, me perco na explicação. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando ainda nesse PET as construções, né, da língua, a utilização da língua nos textos, sejam eles orais ou escritos, funções da linguagem, os recursos linguísticos utilizados e quais as intenções talvez estejam atrás deste uso, e também as variações linguísticas, tá? Vamos aqui começar com a atividade 1, e ela traz um texto falando sobre as concepções que Bakhtin traz sobre o que é língua, né? A língua como fenômeno social e de interação verbal. Na concepção de linguagem de Bakhtin, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico, no qual a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Para ele, a verdadeira essência da linguagem é a interação verbal, realizada pela enunciação. Aprender a falar significa aprender a construir enunciações. A língua, em seu uso prático, está vinculada ao seu conteúdo ideológico. Sendo assim, seus signos são variáveis e flexíveis, apresentando um caráter mutável, histórico e polissêmico. Bakhtin, mais uma vez, em reafirmar, e a gente percebe isso nesse trecho, e esse texto que cita Bakhtin não tem um autor, né? Mas o autor desse texto, falando sobre Bakhtin, vem reafirmar mais uma vez aquilo que a gente já leu, né, e viu em outros conteúdos, de que a língua portuguesa, na verdade, qualquer língua que exista, né, no planeta Terra, mas nós estamos estudando a língua portuguesa, que a língua ela é viva, ela muda, os usuários de uma determinada língua têm o poder de modificá-la, né? Agregar significados, retirar significados. Nós vemos que a língua portuguesa, por exemplo, falada hoje por nós, é muito diferente da língua portuguesa falada no século passado, né? No início do século passado, digamos assim. E aí nós temos uma pergunta aqui: qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Bem, aqui não tem nenhum outro texto além desse. Eu vi em um outro PET que tinha um texto destinado a apresentar um presídio feminino. Na verdade, o contrário, para ser apresentado num presídio feminino. E aí o autor do texto, ele adequou a linguagem ao receptor daquele texto, que eram as detentas, né? Então, assim, nós temos uma adequação àquela variação linguística, mas esse texto não está aqui nesse PET de vocês. Então, nessa pergunta, eu não sei muito bem a que autor ela está se referindo, ou a que grupo social está se referindo, mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer uma resposta mais genérica, né? De por que os autores de qualquer tipo de texto, sejam eles orais ou escritos, adequam a língua falada ou escrita a determinados grupos sociais, ou seja, nós adequamos a forma como nós utilizamos a língua a quem está recebendo o que nós estamos dizendo ou escrevendo, né? A quem está lendo ou recebendo os textos produzidos por nós. E isso existe por quê? É muito comum a gente ver linguistas, estudiosos da língua, nos mostrando que, de modo trocando em miúdos, existem duas gramáticas rodando na nossa sociedade. Uma gramática que ocupa um patamar de correta, de exata, de maravilhosa, que é a gramática tradicional, que é utilizada geralmente em espaços e grupos de prestígio social. E é o que a gente estuda muito dentro das salas de língua portuguesa. Porque é um erro nós falarmos, e eu escuto muito vocês falando, eu não sei português, vocês sabem.
Desde o dia que vocês aprenderam a falar, vocês falam língua portuguesa. Então, como vocês não sabem português? O que talvez vocês não tenham é internalizado em vocês a gramática normativa, que é apenas uma das gramáticas que existem na nossa sociedade. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, nós temos essa gramática que é utilizada nos lugares de prestígio social e ela é estudada na escola para que vocês tenham acesso a esses espaços. É através dessa língua formal, né, da gramática tradicional, que vocês vão ter acesso à universidade, a bons empregos, em espaços de conversação mais formais, né? E é por isso que vocês aprendem a gramática normativa, por isso que a gente tem de dominar todas essas gramáticas. Mas existe uma outra gramática que ronda a nossa sociedade também, que é a gramática informal, que é a gramática da língua utilizada pelo seu povo em situações descontraídas de comunicação. É a língua que nós usamos no WhatsApp, é a língua que nós usamos para conversar com os nossos amigos. E um bom utilizador da língua portuguesa, ele sabe adequar a sua fala, a sua escrita aos determinados grupos a quem ele se refere. Por exemplo, eu domino a língua portuguesa tradicional, né? Eu sempre gostei de ler e aprendi, internalizei a fala e a escrita da língua correta. Lógico, não sei escrever todas as palavras, mas eu sei utilizar a língua corretamente. Conheço palavras, sim, consideradas maravilhosas, né? Palavras rebuscadas. Conheço-as, não conheço todas, mas conheço muitas. Mas eu também tenho a minha língua informal internalizada em mim, que é a língua que eu falo na minha família, que é a língua que eu falo com os meus, que é a língua que eu utilizo nas minhas redes sociais, que é cheia do sotaque da minha região, que é cheia das gírias que eu aprendi durante toda a minha vida e que eu utilizo. E existem essas duas gramáticas. É incorreto e inadequado, eu considero, e diversos outros linguistas consideram também, que você não faça essa adequação. Quando você está numa situação formal de comunicação, se você se comunicar de maneira informal, você será olhado de maneira torta. Da mesma forma, quando você chega dentro de um grupo super simples de pessoas ou que não dominam a língua padrão ou que não utilizam a língua padrão naquela situação de comunicação e você começa a falar de maneira extremamente rebuscada, com palavras que aquelas pessoas desconhecem. É extremamente inadequado, porque a língua ela é feita para comunicar. Se eu não adequo a minha língua a uma determinada situação de comunicação, eu não estou cumprindo com o papel que a língua tem, que é de comunicar. Se eu chegar com a minha língua extremamente rebuscada, que é a língua que eu utilizo, por exemplo, para escrever os meus textos acadêmicos, se eu chegar na roça da avó dos meus primos, conversando com essa língua, e as pessoas que estiverem ali não dominarem, não adianta, eu não estou cumprindo o papel de comunicação, que a língua deve ter. Na verdade, a língua não está cumprindo esse papel de comunicação. Então, quando um autor escreve um texto para um determinado grupo social, ele adequa a língua utilizada. Ele utiliza uma variante linguística adequada àquela situação comunicação. Então, se eu escrevo um texto técnico, acadêmico, eu utilizo a variação de língua padrão. Se eu escrevo um texto técnico, além de utilizar a variante padrão da língua, eu utilizo também termos técnicos que outras pessoas que não são da área não vão compreender. Se eu vou falar com um grupo de detentos, por exemplo, eu vou falar com a linguagem que a maioria, eu não estou generalizando, mas que a maioria daquelas pessoas vá compreender. Eu não vou falar errado, se isso não faz errado entre aspas, Eu não vou utilizar a língua de maneira incorreta porque eu estou indo falar com gente que não domina a língua padrão. Eu vou falar de maneira padrão, que é a maneira que eu falo, mas eu tenho que falar de maneira clara e de maneira acessível àquelas pessoas.
E se aquele lugar for repleto de gírias e de linguagem que não é formal, eu tenho que utilizá-la também para que as pessoas compreendam, né? Senão elas não irão compreender. Então, de modo geral, é comum que os autores adequem seus textos, a linguagem utilizada em seus textos, na verdade, a língua utilizada em seus textos, para o determinado grupo social a qual ele é destinado. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, ok? Vamos lá, pergunta de número 2. Leia o texto abaixo. A praia de frente para a casa da avó. Eu queria surfar, então vamos nessa. A praia ideal que eu idealizo, no caso particularizado de minha pessoa, primeiramente seria de frente para a casa da avó, com vista para o meu quarto. Ia ter umas plantaçãozinhas de água de coco, em vez de chão de areia, eu botava uns gramadão. Presidente. Assim, o Zé, eu e os cara não fica grudando quando vai dar os rolês de corcel. Então vamos nessa. Na praia dos sonhos que eu falei, é o sonho. Teria menos água salgada, menos porque a água é feminina. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair do Black Side, subir no Lup, trabalhar a espuma. Irra! No trecho, eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair do Black Side, subir no Lip Lup, trabalhar a espuma. Irra! As expressões destacadas são gírias próprias de que grupo social? São gírias próprias do grupo social, de jovens ou de surfistas de modo geral, tá? Alguma dúvida aqui? Então vamos lá, pergunta de número 3. Geografia de verdades, guanabaras, postiças, saudades banguelas, tropicais preguiças, a boca cheia de dentes, de um implacável sorriso, morre a cada instante, que devora a voz do morto e com isso ressuscita a vampira, sem o menor aviso. E soy lobo bolo, tipo pra rimar com ouro de tolo, ó narciso peixe ornamental, tismi outra vez, ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Tismi, caçoe de mim, importune-me, a música de Lobão. Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais, na seguinte passagem. Letra A. Quando um doce bardo brada a toda brida. Nós temos uso de extrato sonoro aqui? Sim, mas nós não temos em nenhum lugar da letra A, no verso 2, o uso da linguagem coloquial, tá? Então não é essa a alternativa. Letra B. Em velas pandas, suas esquisitas rimas. Nós temos pouca utilização de extrato sonoro, mas nós também não temos o uso da linguagem coloquial. Letra C, que devora a voz do morto. Nós temos a repetição, né, do a aliteração, mas nós não temos utilização de linguagem coloquial aqui na letra C também não. Temos a letra D, lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. É a letra correta, a resposta da número 3 é a letra D, e por quê? Nós temos a literação com sons de L e de B, de L. Também temos a sonância com a repetição do O, em lobo, bolo e ouro de tolo também. E nós temos a utilização da linguagem coloquial, porque tipo, pra rimar, nós temos a redução da palavra para, né? Nós temos o uso de tipo e nós temos também a utilização de ouro de tolo, que é um termo que hoje talvez a gente tenha uma definição formal, mas que é de origem popular, tá? Que é de origem coloquial, o ouro de tolo. E aí, na letra E, nós temos tismi outra vez. Nós temos, inclusive, presença de outra língua, né?
Nós não temos apenas a língua portuguesa aqui. Então, a resposta correta é a letra D, porque nós temos a repetição dos sons de L e B, a literação, e temos a assonância com a repetição do som da vogal O, e temos também a utilização de linguagem coloquial em pra, rimar, ouro de tolo, ok? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, mandem para mim, tá bem? Número 4. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados à variedade da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Texto 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens, a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Nesse processo, entrou em contato forçado, mais das vezes amigável em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e mudança linguística. Assim, contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura linguística que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também definem no Brasil as diferenças regionais e sociais. E nós temos o texto 2. Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação. E em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura da pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxemos ao jugo do nosso serviço, porque bem como os gregos e romanos haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem. Assim nós podemos dizer que as nações de África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam quando querem imitar a nós. Melhor nem falar minha opinião a respeito de um colonizador, na verdade não é colonizador, mas de um pertencente a uma pátria colonizadora que ainda vem falar que a gente imita a língua deles. Mas enfim. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela. Nós temos no texto 1 uma intenção muito bacana, né? Quem descreve o contato, as mudanças da língua portuguesa, inclusive as variações que existem regionais dentro do Brasil, ela é muito pertinente, é a palavra que eu queria utilizar. Porque, de fato, a língua é viva, né? Quando o português de Portugal é tão diferente do nosso, porque nós carregamos uma mistura da língua que veio dos colonizadores com a língua que pertencia aos nossos indígenas, também de outras nações que vieram para cá, e depois as influências do mundo globalizado, né? Com as outras línguas mundiais, principalmente o inglês. Mas nós temos uma influência muito grande de diversas línguas que Portugal não tem. A língua portuguesa falada em Angola, por exemplo, é diferente da língua portuguesa falada aqui e também diferente da língua portuguesa falada em Portugal, porque existem também as línguas dos povos nativos de Angola. Então, nós temos uma visão muito pertinente no primeiro texto. Já no segundo texto, nós temos uma opinião um pouco preconceituosa, né, de um purista da língua portuguesa de Portugal, que acha que nós barbarizamos, né, que nós fazemos atrocidades com a língua quando tentamos imitá-los em sua forma de utilizar a língua maravilhosa que eles trouxeram para a gente de maneira tão pacífica, né? Então, vamos lá. Letra A. Aqui a pergunta foi... Conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela. Letra A. Uma atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas. Não existe em nenhum momento a ideia benevolente. Não existe isso aqui na fala dele no texto 2. Letra B. Atitude preconceituosa relativa a vícios
culturais das nações sob domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do Império, o que implicou a falência do idioma falado em Portugal. Não é isso exatamente que ele diz, não. Até porque a língua do Império, ela também foi, né, aceita e utilizada por nós, né? É nossa língua também. O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega, em oposição às consideradas bárbaras, em vista da necessidade de preservação do padrão de correção dessa língua à época. Não é da língua grega que ele está falando, né? Letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Esta é a melhor alternativa que nós temos para colocar aqui. Ele tem uma resposta praticamente uma mistura da B com a D, mas essa daqui é mais correta, é mais adequada à pergunta, tá? Ele coloca como se a língua de fato fosse homogênea, como se ela também fosse fixa, sem mudanças, né? E que a língua, ele é um purista, ele acha que a língua portuguesa tem de ser pura e utilizada daquela mesma forma. Mas é muito importante, quando ele fala que nós imitamos, né, o uso da língua, ele diz claramente que essa língua não pertence a nós. Quando, na verdade, a partir do momento em que nós fomos colonizados e outros povos também foram colonizados, essa língua começou a fazer parte daquele povo. Então, ele nega, sim, que a língua pertence a outros povos. Então, apesar de a letra B ainda ter algumas ideias, responder de maneira um pouco adequada à pergunta feita aqui no PET, a melhor resposta é a resposta de letra D, tá? Até porque ele não decreta que o idioma falado em Portugal faliu, né? Ele fala que nós barbarizamos essa língua dele. Letra E, atitude crítica, a atitude dele não é crítica, que se estende à própria língua portuguesa por se tratar de sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Não, em nenhum momento ele diz isso, tá? Bom, a posição dele em relação aos usos sociais da língua, isso aqui a gente colocando como justifica a opção escolhida, tá? A posição de João de Barros, que é o autor do trecho 2, em relação aos usos sociais da língua portuguesa, ela é bem antiquada, bem preconceituosa. Ao dizer que os outros povos que não são portugueses, né, ele cita África, Guiné, Ásia, Brasil, barbarizam a língua portuguesa, querem imitar o modo de falar e escrever dos portugueses, sendo que, ao sermos colonizados e durante muito tempo fazermos parte do Império Português, nós não estamos imitando, né? Nós internalizamos, passou a ser nossa língua falada também, inclusive a língua oficial. O autor, ele tem uma concepção de língua que não varia, uma concepção de que a língua não muda, uma opinião de que a língua, que existe uma língua melhor que a outra, que existe uma variante da língua melhor que a outra, e o que muda é apenas os espaços em que essas línguas são utilizadas. E ele nega também a existência de outros povos, chamados de lusófonos, que são as pessoas que usam a língua lusitana, né? A língua portuguesa. Uma língua que nos pertence, que pertence a esses povos chamados de bárbaros por João de Barros, tá? Alguma dúvida até aqui? Caso não, nós vamos para a semana 3, tá? Continuando. Espero que eu esteja sendo clara. Eu sempre acho que eu não estou sendo clara aqui. Enfim. Leia os fragmentos, essa aqui são as atividades da semana 3, tá, gente? Leia os fragmentos de texto abaixo. Fragmento 1, SOS português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas.
Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Como eu disse, existem duas gramáticas, a formal e a variante padrão, né? E a variante que nós utilizamos no dia a dia. A variante que nós utilizamos no dia a dia é muito mais presente na língua oral do que na língua escrita, tá? Fragmento 2. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. O assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias deste tipo de texto, identificam marcas linguísticas próprias do uso. Da letra C, é um uso da língua de maneira técnica. Então, um uso técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Existem termos utilizados no fragmento 1 que são próprios, né, de quem estuda a língua, de professores que estudam a língua. Então, o fragmento 1 é própria do uso técnico por meio de expressões próprias de textos científicos, tá? Nós temos marcas linguísticas que fazem com que esse texto seja, que fique claro que esse texto é destinado a uma parcela determinada da população. A partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que uma língua é letra A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar? Sim. A letra A resume muito bem o que está escrito no fragmento 2. No fragmento 2, o que o autor traz para a gente é que uma variedade da língua, apenas uma variedade, se torna um exemplo a ser seguido, né? A ser alcançado, a ser seguido. É ele que norteia as outras variedades. Mas nós temos diversas outras variedades, as variedades regionais, né? As variedades, como vocês já viram, né? Nas atividades do livro que eu passei, as variedades regionais, as variedades históricas, as variedades sociais. Então, nós temos muitos tipos de variedades. Geralmente uma informal, várias variedades informais e a variedade considerada padrão, que é formal. Bem, sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística sob pena de empobrecimento do léxico, não. Não é assim que ele define, né, ou diz o que é língua. Letra C, a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes, é o contrário. A modalidade oral tem menor prestígio social, né? A modalidade da língua que é muito utilizada na escrita, né? Que é a língua padrão, me perdoem, às vezes eu confundo e acabo falando linguagem quando deve ser língua. Que é a língua padrão, é a que alcança o maior prestígio social. A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial ao sistema linguístico. Pelo contrário, a língua é viva e quanto mais nós agregamos mudanças a ela, mais rica ela se torna. Número 2, leia o texto. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos, os que habitam uma região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar
a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para os seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos que é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Esse texto resume tudo que a gente já diz, é um texto de Fiorin. Ela resume tudo, esse texto resume tudo que nós dissemos aqui, de que um bom utilizador da língua portuguesa, ele domina todas as variações, né? E não apenas a variação culta ou não apenas a variação considerada informal. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? Ele defende, Fiorin defende nesse texto, que as variedades linguísticas são próprias de qualquer língua, e elas estão alicerçadas, né? Elas têm como base as diversas intenções que nós temos na nossa comunicação. É importante que um usuário da língua, ele domine todas essas variantes, né? Ele domine as variantes e as variedades, enfim, as variações de determinados grupos sociais, que ele consiga adequar a sua utilização da língua ao determinado grupo social a quem ele quer se referir. Nós não temos um ensino de português, nós não deveríamos, pelo menos, ter um ensino de português nas escolas que contemple apenas as regras da língua padrão, porque não é apenas ela que nós utilizamos no dia a dia, na nossa vida de modo geral. Leia a tirinha abaixo. Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação, meu filho? Um escritor publica um livro para... Me perdoem que eu li horrorosamente esse texto. Vamos lá. Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever, reescrever e revisar e acrescentar e suprimir, e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. E de fato é terrível quando a gente escreve algo que a gente tem que ficar retornando sempre. Vamos lá. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do emprego do pronome demonstrativo esse. Em porque o senhor publicou esse livro, geralmente a gente utiliza, o repórter está com o livro na mão. Geralmente o pronome que nós temos de utilizar para algo que está próximo de nós é este, pronome demonstrativo. Então não é a letra A. B, do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo, está completamente correto. É esta a alternativa que traz a língua aplicada de maneira rigorosa na língua da norma padrão. Letra C, do emprego do vocativo meu filho, que confere à fala um distanciamento do interlocutor, pelo contrário. Meu filho, ele não é, o repórter não é filho dele, não é a utilização da língua padrão, ele está fazendo uso, tentando aproximar o interlocutor. Da necessária repetição do conectivo no último quadrinho, contrário. O conectivo i, ele não é repetido, né, dentro da língua padrão. A gente utiliza pausas, né, que são marcadas na escrita por vírgulas, e no último elemento que nós vamos enumerar, nós colocamos o conectivo e. Alguma dúvida? Eu fui clara? Espero que sim. Tenham todos uma ótima correção, um bom final de semana, ou restantinho de semana. Te ama, beijo.